Gravando esse vídeo para a gente dar às pessoas a oportunidade de conhecer como funciona a questão do previdenciário. Nós temos uma previdência, um INSS que trabalha com como uma faca em cima daquele que quer aposentar, não na hora de receber a aposentadoria ali, a contribuição mensal, mas na hora de pagar a aposentadoria, principalmente do rural, que ele tem que comprovar isso com documentação e comprovar além da documentação, porque infelizmente nós temos aí uma autarquia que gosta de prejudicar o processo de todos aqueles que vão se aposentar. O sucesso da gente nessas questões previdenciárias tem sido, de todos os advogados, não meu, mas de todos que têm conseguido aí aprovar os processos, se baseia numa situação de luta, de desespero para provar para o juiz que o INSS está errado. E quase todos estão dando certo. Por quê? Porque realmente é absurdo as decisões. Eu vou passar uma leitura que a gente fala aqui sobre uma sentença que foi indeferida do Previdenciário. E a minha defesa, como eu narrei para a segunda instância, ou para a primeira instância federal, para a instância federal, aliás, de Minas Gerais, como um erro grave, um erro que não tem, foi erro muito forte do INSS a indeferir essa situação. Eu vou ler, vou na base da leitura, mas vocês vão prestando atenção. O nobre magistrado, em sua sentença, entendeu que a autora não conseguiu comprovar o tempo necessário para que fosse apta a aposentadoria por idade devido à carência necessária. Em momento algum incidiu outra falha ou nulidades no processo, e isso foi confirmado por ele, que baseou sua decisão neste fato impeditivo, falta de carência, ou seja, ele afirmou que ela não tinha tempo de trabalho rural, os 15 anos necessários com a idade. A ação visava o restabelecimento da aposentadoria já concedida em 2008. O indeferimento foi sentenciado com base em contabilidade de meses a menos do que deveria para garantir a carência de mais de 150 meses, que era o tempo necessário para estar apto ao seguro, sendo que o que aconteceu na verdade é que o INSS interrompeu o seguro após entrevista em 2018. Vê bem, 150 meses porque lá em 2006 ela já estava apta e em 2006 seria 150 meses. Atualmente, para quem está completando idade e tempo agora, são 180 meses, 15 anos, certo? Bom, continuo, Onde entenderam que ela não teria trabalhado no labor rural. Não seria uma lavradora, com direitos ao seguro especial rural. A conclusão se deu com base nas respostas da idosa que, doente, foi provado por laudos médicos que ela não poderia responder. Em momento algum, a autarquia discutiu ou negou que ela tinha sim o tempo necessário de carência. Ao contrário, ao aposentá-la em 2006, afirmou isso. Porém, o juiz entendeu que ela não tinha tal carência. Aí eu segui para as minhas razões do recurso. Aí eu passei a narrar o seguinte: ocorre que passou despercebido na sentença que a autora, ao completar 55 anos em 2006, e em 2008 na sequência, recebeu o deferimento com a procedência do pedido, afirmando que ali havia sim a carência necessária e a qualidade de segurada, lá quando ela aposentou, porque foi cessado o benefício dela devido às perguntas que fizeram a ela. Permanecendo aposentada até o início do ano de 2010, quando foi chamado pelo INSS para ser ouvida e confirmar que sua aposentadoria foi merecida. Porém, já com a perda de um filho e a saúde debilitada pelas doenças comuns da idade, foi forçada a responder fatos que não condizem com a verdade, mas foi colocado para ela que se ela respondesse de certa forma, estaria garantindo a continuidade do seu seguro. Assim o fez, contrariando a necessidade e a verdade que sempre lhe acompanhou. Fato que ocorre constantemente nos postos de atendimento, mais especificamente quando querem interromper o benefício. A equipe da ré que lhe entrevistou lhe conduziu ao erro em afirmar fatos que poderiam lhe ser úteis e era a extrema verdade, mas se limitou a responder como queriam por simplicidades e por doença e analfabetismo. Cumpre ressaltar que foi pedido o restabelecimento da aposentadoria rural por idade, mas a sentença no processo, em sua quase totalidade, não se falou deste restabelecimento na sentença, e sim da aposentadoria inicial. Ficou aposentada
por 12 anos devido aos retroativos de 2006, 55 anos, que se somando apenas a esse tempo, já quase habilitava ao seguro, pois estava naquele momento trabalhando em área rural desde 1981, quando se casou e ultimamente permanecia ali mesmo aposentada, porém com a morte do marido e filhos. Veio para a cidade em 2015, onde moravam outros que passaram a cuidar dela, permanecendo aqui e aguçando o INSS a tal entrevista desastrosa dada aos 65 anos de vida. Após tantos acontecimentos que lhe causaram problemas psicológicos diversos, com grande depressão ao perder 2 filhos, sendo que um deles por suicídio. O juiz lançou na sentença a qualificação da autora na certidão de casamento, mas tal atitude foi da própria autora, que pediu verdadeiramente que contasse sua história real, história que mostra que em 1981, quando se apaixonou por um lavrador, a mesma ainda era do lar, e que ao se lançar na lavoura com o marido, logo aprendeu a luta do campo e jamais saiu dali. Os filhos foram nascidos na roça, e sua história, como de qualquer outra mulher que vai para o campo, analfabeta e pobre, tem que trabalhar para se manter e criar os filhos. Ao lado do homem no campo, a mulher é uma lavradora por não ter opções de trabalho, além desses em regiões como as do distrito de Mutum, que é uma região rural onde se vive dos braços, ou vão embora, pois no campo não há outra função a não ser o labor rural, sendo desmerecida a região de investimentos pelo poder público capaz de criarem novas profissões ou opções de trabalho. A decisão da sentença é lançada sobre ter ou não ter a qualidade de segurada. Porém, isso foi provado ao INSS quando apresentou seus documentos rurais e pessoais da mulher no campo inclusive, e foi aposentada, tendo confirmada a sua qualificação rural de lavradora. E que a corte, e com o corte, aliás, da aposentadoria em 2018, foi devido à situação de saúde e depressão, fatos que não lhe podem onerar tanto, e que teve testemunhas e documentos capazes de provar o contrário. A CTPS em branco pelo labor rural familiar é uma prova robusta, onde demonstra que a autora não se formou em nenhuma profissão, se mantendo como trabalhadora rural, que ao lado do marido lhe restou o campo como local para manter a família. Mas houve intenções de ludibriar a autarquia, tanto que a testemunha que veio ao processo é surda, e foi preciso que o advogado repetisse em alto e bom som as perguntas do juiz online, pois o som do equipamento lhe era inaudível. Foi chamado porque aos 84 anos dele, mais de 50, foram como vizinho da autora e um homem sério, já doente, era a testemunha real dos fatos. Não foi diferente com outra testemunha, e o juiz confirmou que as testemunhas confirmaram o labor rural. A pensão por morte que recebe a autora é prova clara que o direito do marido foi reconhecido, que garante ainda mais que o casal, que nunca se separou, tenha morado em região rural e percebendo frutos do seu trabalho familiar, ou diarista de lavoura de café, arroz, milho e feijão, que são os produtos que o município produz naquela região de sua morada de uma vida. Não há que se pedir que se prove o tempo trabalhado. Na verdade, a causa suspensiva do seguro pelo INSS foram perguntas respondidas em momentos difíceis de sua vida que não podem ser considerados como reais, devido à idade e saúde debilitada da autora. O que se tinha que provar foi com base no que restou da dúvida dos profissionais entrevistadores da autarquia, ou seja, ela foi sim uma trabalhadora rural ao lado do homem, ao lado do marido, e quanto a isso não restaram dúvidas, tanto pelas testemunhas como por documentos. Tanto em documentos que foram trazidos ao processo, como documentos apresentados pela própria autarquia, como em depoimento também daquelas testemunhas confirmaram tal. A doença se tornou tão ativa sobre a autora que permaneceu sem ajuizar a ação por 8 anos, enquanto se tratava e não tinha condições psicológicas de argumentar em juízo, nem sequer para negociar com o advogado ou se manter de pé por muito tempo. Com a recuperação parcial da saúde, procurou este advogado, com dificuldade de locomoção pela idade alcançada, com graves distúrbios psicológicos, e o tempo todo rezando para o advogado dentro do escritório, em uma ação que poderia ser entendida como fraqueza mental, ou mesmo de total ignorância à realidade fática, apesar de valiosas orações. A doença lhe causou o pior dos males, a falta de percepção real da sociedade. Isso o INSS entendeu que na época ela não tinha o tempo necessário, a carência necessária, Ela não tinha a situação
ou melhor dizendo, o INSS reconheceu que sim, que ela tinha a carência necessária. O juiz, na sentença, não tratou apenas do tempo como trabalhador rural que ela fosse, ou seja, ela é ou não trabalhadora rural. O juiz disse que faltou carência, o INSS disse que ela não era. Então, essa dúvida da sentença com o processo, porque é uma cessação de benefícios, o INSS já tinha resguardado o direito dela ir lá porque ela tinha carência, e que agora tinha perdido essa carência pelas respostas que deu errada ao INSS, porém o juiz não disse isso. O juiz disse que ela não tinha carência, sendo que o INSS restou afirmar que ela não tinha sido uma trabalhadora rural, mas a carência foi comprovada ao aposentar. É uma bagunça, né? Vocês viram no final que a sentença narra que a pessoa é uma coisa no campo, o INSS indefere porque é outra. E, na verdade, quando o processo é indeferido, igual nesse caso, o juiz entendeu que ela não tinha o tempo de carência, ele esqueceu dos anos que ela ficou aposentada. Que os anos aposentado no INSS com a garantia, se o INSS não brigou pela carência e aposentou, esse tempo deveria ser contado como de trabalhador rural. Porque se segurou, ela não podia voltar ao trabalho, estava segurada. E esse tempo, legalmente, ela tem o direito de contar ele. Então, se ela ficou quase 10 anos via INSS aposentada, e ela já tinha desde 81, quando é que ela não vai ter 15 anos? Ela tinha sim seus 15 anos e a idade, que já está ultrapassada, aliás. Ela hoje tem quase 70 anos. Então, essa luta de detalhes na justiça previdenciária, às vezes nos vence. Mas a gente tem que ficar atento a esses detalhes, porque quando eu indefiro por uma coisa e o outro por outra, um dos dois tem que estar errado. Correto? Um dos dois tem que estar errado. Porque senão teriam indeferido por duas coisas. E isso é motivo de tanto de recurso no INSS administrativo quanto na justiça. Então, para você que tem uma visão num olho só, a partir de agora, o BPC Loas, basta que você tenha uma condição desfavorável financeira, que o BPC Loas vai lhe garantir, sem 13º, porque é Loas, mas vai lhe garantir um salário mensal para a sua sobrevivência. No dia 29 e último, na lei 14.126, foi garantido esse direito pelo governo Bolsonaro, através da esposa do Bolsonaro, que, querendo favorecer essas pessoas, esteve ali presente na sanção que aprovou essa lei. A lei voltou para o Congresso, vai ter uns dias de trâmite para talvez cortar a sanção ou diminuir os dados da sanção, ou garantir essa sanção do presidente, mas é assim. E para você que trabalha na região rural, presta atenção. Vai matricular seu filho? Sou lavradora, sou lavrador, certo? Vai no cartório, ser testemunho de casamento, vai fazer, sou lavrador, lavradora. Ah, eu recebi uma multa lá do meio ambiente porque eu cortei uma árvore e tal. Tudo bem, infelizmente foi um erro, mas coloque para o policial, minha profissão é lavrador ou lavradora. Bom, aprenda a juntar documentos, não joga fora não, faz aquela caixinha num canto. Fez uma consulta, qual a profissão do senhor? Do senhor, lavrador. Da senhora, lavradora. Aprenda a garantir os seus direitos. Você que é um homem do campo, você que é da roça, você que tem sua função rural, não tem carteira assinada, não tem nada, sabe que se não capinar, se não for na mata fazer a sua captura de lenha, se não for trabalhar, você não come, você é um lavrador. Você está produzindo para a sua família através do campo. E principalmente se é agricultura familiar, que é o maior direito hoje da aposentadoria. A agricultura familiar você pode ter uma aposentadoria tranquila, porque você consegue provar isso muito fácil, tanto pelo Pronaf, por outras, mas sempre declarando. Pelo amor de Deus, para de declarar eu sou do lar, não existe profissão do lar. Profissão do lar que existe é de doméstica com carteira assinada. Eu, sinceramente, no cartório do Roseral, Roseral a gente fazia sempre. Você
Qual a sua profissão? Você é lavradora, você está na roça, no meio do mato. Vai me dizer que você nunca foi cortar uma vassoura, ajudou o marido a carregar um arroz para dentro de casa, você nunca, que foi colhido, que não foi lá levar a marmitinha no meio do mato, não ajudou a pegar na enxada em algum momento. Vai me dizer que não. Eu sou do lar. Que profissão é essa? Não existe. Então não declare isso, pelo amor de Deus, você não é isso. Declare profissão. Do lar não é profissão. Eu acho que ficou bacana, foi bom para a gente instruir as pessoas. Se você quer ver seu direito garantido, procure um advogado, seja qual for. Todos os advogados conhecem a lei, sabem como agir dentro dela. E você vai ter a sua opção para você tentar a sua aposentadoria, o seu seguro. E não deixa passar não. Completou 55 anos para o homem do campo, para a mulher do campo, e 60 para o homem do campo, permanece, não mudou nada. Você já pode pedir a sua aposentadoria se você tiver os 15 anos de trabalho comprovado. Faz contratinho, pelo amor de Deus, prova que tem esse tempo. O melhor jeito de provar é quando registra um filho, quando vai na escola matricular ele, falando sempre, sou lavradora, sou lavrador, certo? E esses documentos são capazes de provarem que você tem essa profissão. E não perca tempo. Agora, o meu é carteira assinada. Pô, aí tem uma coisa agora da nova legislação, esse ano está em 61 anos e um pouquinho, vai para 62, vai para 62 ou já foi, né, porque nós estamos em 2021, para você aposentar urbano, seria 62 anos e 15 de trabalho urbano. E ano que vem vai mudar, isso vai mudando um pouco, você pode também, que não tem 62 ainda, optar por uma negociação, em receber menos, fazer a transição, né? Importante que você esteja atento numa coisa, eu direcionando esse material mais a rural, porque nós em Mutum temos mais aposentadorias rurais do que urbanas, num limite de 10 vezes. É 10% urbano e 90% rural. Registrou seu filho, declara sua profissão. Foi na igreja, fez um documento de batistério do batizado de alguém, profissão. Foi no posto de saúde fazer sua ficha, eu vou fazer sua ficha. Põe para mim que eu sou trabalhadora rural ou trabalhador rural, porque é isso que eu sou. Então, não perca tempo, junte esses documentos, saúde, cartório, os seus documentos que você tem em local público, IPTU, prefeitura, etc., o que você tiver. Declare essas profissões quando você tem realmente ela, porque não adianta você ser da cidade de tudo e ficar declarando, isso não vai ter como, mas declare. Vai registrar um filho, vai matricular, né? Vai fazer compras com nota fiscal. Só me dá os dados para fazer a nota fiscal do senhor? Sim, mas você coloca a minha profissão, tá? Sou lavrador. Esses documentos são capazes de aposentar você, não é o advogado. Só que tem advogado que às vezes não passa esse recado para vocês. E aí quando chega na hora de aposentar não tem documentos. Então procure o seu advogado, não precisa, eu não estou fazendo aqui propaganda, estou tentando ajudar. Procure o seu advogado, converse com ele e faça esse trâmite para você no futuro poder se aposentar, com você que ainda não tem idade. Ok? Eu espero ter contribuído.